de Jesus. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo que nós precisamos de Ti. Que Teu amado Espírito Santo, Senhor, venha estar ministrando o nosso coração através da Sua palavra nessa noite. Nós Te damos total liberdade, meu Deus. Abre os céus, Senhor, sobre esse lugar nessa noite. Em nome de Jesus, que todo jugo, que todo peso, Senhor, que toda artimanha do adversário, Senhor, caia por terra, seja quebrado hoje nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor tenha acesso ao mais profundo da nossa alma, Senhor, para que nessa noite nós possamos ser despertados, meu Deus. Em nome de Jesus, para aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor me use como um instrumento, como uma ferramenta hoje, mais uma vez, meu Deus, não é aquilo que eu sei, não é aquilo que eu estudei, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem para fazer através de mim, para falar através de mim. Personaliza, Senhor, essa palavra, segundo a necessidade de cada um nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, e que essa palavra produza frutos eternos, papai, que haja libertação, que haja cura, que haja restauração, que haja salvação no meio do seu povo, para todos aqueles que vão assistir e ouvir essa palavra, Senhor, futuramente também. Já quero abençoar, papai, essa noite, te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor já fez, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, aplauda ao Senhor, aleluia. Então, vamos lá. Abra comigo a sua Bíblia, você que trouxe Bíblia, lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 4. Quem não tem Bíblia pode pegar carona com o irmão que tem, senão nós vamos estar colocando aqui também no telão. Amém? Posso ler, sim ou não? Que tinha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Dentro da arca estava um vaso de ouro com maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Amém, queridos? Hoje eu quero ministrar um pouco sobre algo que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, tá? A arca da aliança, queridos, ela era o símbolo mais sagrado da presença de Deus para o povo de Israel. Essa arca, ela foi produzida de uma forma que Deus deu todo o design dela para que Moisés pudesse forjar essa arca. E essa arca, ela era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Então, o tabernáculo era a morada de Deus e a arca era a presença de Deus. Então, todas as vezes que alguém se deparava com a arca ou olhava para a arca, que era uma coisa bastante complexa na época, porque era só o sumo sacerdote que poderia entrar no Santo dos Santos, eles sabiam que a presença de Deus estava naquele lugar. Todo lugar onde a arca ia, a presença de Deus se manifestava. Se ela fosse para a guerra, o povo de Israel vencia a guerra. Teve uma vez só que isso não aconteceu. Teve uma vez só que a arca foi para a guerra e não aconteceu porque Saul foi para a guerra sem a vontade de Deus, sem a direção de Deus, sem a permissão de Deus. E ele levou a arca para tentar recuperar a guerra e mesmo assim eles perderam e essa arca foi roubada pelos filisteus. Porém, os filisteus, eles pagaram amargamente por ficar com aquela arca, né? A palavra de Deus vai falar que os filisteus começaram a desenvolver tumores e doenças e só sofrimento. E aquela arca foi colocada num templo pagão, onde tinha Dagon, que era uma estátua, né, de um deus peixe, era meio peixe, meio leviatã, meio dragão, era um negócio bizarro. E quando eles colocaram aquela arca diante de Dagon, num dia o Dagon estava caído, no outro dia estava caído de novo, no terceiro dia Dagon estava sem a cabeça, eles começaram a analisar que o negócio estava meio esquisito e resolveram, depois de um tempo, retirar a arca da aliança do território dos filisteus, mandaram para outro território. Quando chegou lá, todo mundo ficou apavorado também, porque eles conheciam as histórias sobre a presença de Deus, sobre a manifestação da presença de Deus e o que acontecia quando Deus estava em algum lugar. Vocês estão aqui, sim ou não? Então a arca era de extrema importância. Ela não era só um objeto sagrado, ela era um lembrete constante que Deus tinha uma aliança com aquele povo. Deus tem aliança com alguém aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Era um lembrete constante
Também era um lembrete que era Deus que dava a direção para o povo. Lembra que durante todo o tempo do deserto, quando a arca se movimentava, o povo ia atrás da arca, quando a arca parava, o povo parava. Sim ou não? Né? Ia com o tabernáculo tudo. E também representava, como eu já falei, a presença de Deus. Mas hoje, como cristãos, nós somos o templo do Espírito Santo, como diz lá em 1 Coríntios 6,19. Então, assim como a arca, queridos, ela tinha um grande significado, uma grande importância para o povo de Israel, nós também precisamos entender que ela precisa ser entendida por nós nesses dias. Amém? Porque a arca, queridos, ela carregava dentro de si 3 componentes que nós lemos ali. Que era o quê? Era as tábuas da aliança, ou conhecido como tábuas da lei, o vaso de ouro carregando o maná, que Deus sustentou o povo durante 40 anos no deserto com o maná, e a vara de Arão, que a palavra de Deus fala que ela floresceu e deu fruto. E eu quero trabalhar com vocês 3 pontos, esses 3 pontos hoje, para que nós possamos entender o que Deus tem para nós, o que o Senhor quer de nós, como filhos, como servos, como cristãos de verdade, amém? Vocês querem aprender, sim ou não? Então vamos lá. Primeiro ponto, queridos, que a palavra de Deus fala que a arca tinha dentro dela era a tábua, são as tábuas da lei, ou a palavra, que Deus deu uma direção para o povo, claro. Nós precisamos entender o contexto histórico, que o povo tinha saído do Egito, e não saiu só o povo hebreu do Egito, mas saiu muitos outros povos juntos, muitos egípcios juntos, e era uma miscelância de culturas e de leis. E aí Deus precisava orientar aquele povo. Eu estava falando assim, ó, vocês não precisam fazer muitas das coisas, vocês precisam fazer 10 coisas. E essas 10 coisas vão me representar na terra. Então todos aqueles que praticam essas 10 coisas me representam na terra naquele tempo, amém? Naquele tempo que Deus se manifestou lá no Monte Sinai. Então, as tábuas da lei, queridos, era algo precioso demais para o povo de Israel, porque foi ela que começou a dar direção, foi ela que começou a organizar o povo, foi ela que começou a ministrar o coração daqueles homens, daquelas mulheres, de como que um homem e uma mulher de Deus deveria se portar. Então, a palavra de Deus fala que não é por acaso que essas tábuas estavam dentro da arca. Porque a presença de Deus, lembra que a arca representa a presença, amém? Mas ninguém pode representar a presença, ninguém pode manifestar a presença sem a palavra. Vocês estão aqui, sim ou não? Então a palavra de Deus, ela é fundamental, ela deve ser central na nossa vida, queridos. Nós não somos um povo e não fomos chamados para ser um povo místico. Nós não fomos chamados para ser um povo esotérico, nós não fomos chamados para acreditar em fábulas, em contos, nós fomos chamados para a palavra de Deus, amém, queridos? Para a palavra. E o que Deus espera de nós, então? Qual que é o paralelo? Né? As escrituras sagradas, queridos, naquela época estavam escritas aonde? Numa pedra. Repita comigo, pedra. Mas hoje não. Hoje as palavras elas não devem estar escritas numa pedra, ou numa folha, ou dentro de um aplicativo. Porque lá em Jeremias 31:3 diz assim: esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e escreverei no seu coração, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Diga amém. Então agora, queridos, Deus não está mais interessado em ter uma palavra só escrita em algum lugar, no sentido de algo material. Deus quer que essa palavra esteja escrita dentro do nosso coração, em nossas mentes. Essa é a promessa, amém, queridos? Essa é a promessa. E é por isso que nós fomos chamados, queridos, para viver os princípios do reino, para viver guiados pela palavra de Deus, guiados pela palavra viva, que se manifestou no nosso meio através da pessoa de Jesus. Vocês estão aqui, sim ou não? E a palavra de Deus, queridos, ela é muito mais do que um arcabouço teórico. Ela é muito mais do que um livro para que você adquira conhecimento. É muito mais do que isso.
É muito mais do que você somente ser um teólogo, conhecedor das Escrituras, não. A palavra de Deus, lá no Salmo 119, versículo 105, diz assim que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Então a palavra de Deus, ela existe para nos nortear, para nos fazer, queridos, nos orientar na nossa jornada. Porque muitas coisas que nós vivemos, muitas coisas que nós fazemos na nossa vida, nós precisamos de uma direção clara de Deus, amém? Nós precisamos. E não é no sentido assim, que muitos de nós fazemos, que é o sentido de dar sorte. Fala, Deus, se eu tenho 3 entrevistas de emprego para fazer hoje, e aquela que o Senhor quiser que eu entre, o Senhor faça alguma coisa para que eu possa entrar. Não é isso. Quando você está na presença de Deus, você sabe qual é a vaga de emprego que Deus tem para você, sim ou não? Você sabe, Deus vai te direcionando, Deus vai guiando os teus passos. Eu lembro uma vez que eu ia contar uma história, mas acho que não vai dar, melhor eu prosseguir aqui. Já que vocês insistem, então vou continuar. Eu lembro um dia, eu estava numa fase bem de transição de emprego, e chegou no momento que eu estava numa... Sabe, num limbo. Eu estava num negócio que eu não sabia se eu ia para a direita, para a esquerda, se eu continuava onde estava. Eu tomei um banho e eu decretei no meu coração, na minha mente, eu vou sair de casa e vou pegar o primeiro emprego que aparecer. Alguém já fez uma loucura dessa aqui, já? Falei assim, o primeiro emprego, não importa se é de servente de pedreiro, se é de lixeiro, não importa. O primeiro emprego que aparecer para mim, eu vou pegar. Já tinha traçado que é não sei aonde, no Cine, não sei onde. Quando eu abro a porta, eu recebo uma mensagem no celular de um irmão de Jaraguá. E aí ele me mandou um versículo bíblico. E Deus falou claramente no meu coração, que tipo assim, o que você está fazendo? Isso é tolice. Isso é uma tolice. Ao invés de você me buscar, e buscar em mim aquilo que eu tenho para você, você vai querer resolver as coisas com a força do seu braço, é isso? E eu não estou falando aqui, tá, queridos? Que tem momentos na nossa vida que a gente tem que meter a mão na massa mesmo, amém? Tem momentos que não dá para você ficar escolhendo, tem momentos que você tem que fazer acontecer. Porque se você esperar todas as melhores condições para que as coisas aconteçam na sua vida, você nunca vai fazer nada. Vocês estão aqui, sim ou não? Mas naquele momento Deus não deixou. E por incrível que pareça, passou uma semana, abriu uma proposta de trabalho para mim, que a pessoa me procurou, Secretaria Municipal de São Bento do Sul me procurou, me ofereceu um trabalho e eu fui trabalhar ali. Então quando você está na dependência de Deus, queridos, você pode viver o sobrenatural dele. Quando a palavra de Deus é aquilo que direciona a sua vida, você está apto e você está prestes para viver algo sobrenatural sobre você. Amém, igreja? Lá no Salmo 40, versículo 8, diz assim, eu deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei, ela está dentro do meu coração, queridos. E os salmos foram escritos no tempo da lei. Mas o salmista aqui já entendia que a palavra não estava mais escrita dentro de numa pedra ou nos papiros da época. Não, ela precisava estar escrita dentro do coração do homem. Hebreus 8:10 diz assim, porém a minha lei na sua mente e sobre o seu coração as escreverei. Então, queridos, o tempo da graça não é a ausência da lei. Vocês estão aqui, sim ou não? Não é a ausência de lei. Tempo da graça, agora a lei de Deus dentro de você. Internalizada dentro de você. Ah, pastor, então isso quer dizer que nós vamos ter que voltar a comer as comidas dos judeus, a guardar os sábados, a guardar... Não, queridos. A lei que nós devemos praticar é aquilo que cabe a cada um de nós, amém? Aquilo que cabe a cada um de nós. Deixa eu explicar da melhor maneira aqui. As escrituras sagradas, elas têm 613 leis. E nem Jesus conseguiu viver as 613. Pastor, o que você está falando? Jesus veio cumprir toda a lei. Não, calma aí, eu vou te explicar. Dentro dessas 616 leis, existia a lei do matrimônio. Jesus era casado, sim ou não? Não. Então ele pôde aplicar e viver a lei do matrimônio, sim ou não? Não. Mas ele viveu e aplicou todas as leis que cabiam a ele. Amém? Então tem coisas que Deus fala com você especificamente, queridos. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida de conversão, que lá vai, graças a Deus, 20 anos, é que tem coisas
que para mim são abomináveis. Tem coisas para mim que são coisas que tipo algo assim, eu não consigo nem descrever em palavras, coisas que para mim não passam na minha cabeça. São coisas que estão fora da minha capacidade mental. Só que para outros isso não tem peso nenhum. Para outros isso não é mal nenhum. Para outros isso não faz diferença nenhuma. Porque muitas vezes nós somos levados a ter julgamentos de valores e os meus valores são meus. Os meus princípios são meus. É óbvio que a palavra está me orientando a todo momento a buscar os valores e os princípios da Bíblia. É isso que eu tento buscar todos os dias. Mas o nosso meio, lá fora, pessoas vivem outros valores. A moral é outra. Então por isso que eu não posso de jeito nenhum, queridos, estar preso dentro dos meus conceitos teológicos, dentro dos meus conceitos, até mesmo da Escritura, porque senão eu vou fazer alguém pecar, ou eu vou pecar. Então nós temos aqui, queridos, como lá em 2 Timóteo 3 diz assim, 16, toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para ensinar, repita comigo, ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Então toda a palavra de Deus ela serve para essas coisas. Ela serve para nos ensinar o que fazer, ela nos repreende. Se você lê a Escritura, queridos, e a Escritura ela não te adverte, não te repreende, você está lendo errado. Porque tem momentos que a Escritura vai te trazer acalento, nunca mais ouvi essa palavra, né? Vai acalentar a tua alma. Tem vezes que a Escritura vai trazer paz, vai te dar uma direção, você vai abrir a Bíblia e vai falar assim, eu sou teu pai, você é meu filho, eu te amo, eu te escolhi no ventre da sua mãe, você vai ficar maravilhado lá com aquela presença, com aquela palavra, mas muitas vezes a palavra de Deus ela vai te corrigir, ela vai te repreender. E por que ela faz isso, queridos? Para transformar você numa pessoa melhor, para transformar você na pessoa de Cristo. Diga amém, igreja. Amém? Lá em Tiago 1, 22, diz assim, e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, quando você se torna alguém que só ouve a palavra, ouve a palavra, ouve a palavra, e você fica ouvindo, e você não aplica a palavra, você está enganando a si mesmo. E com certeza, aquele que está no engano vai ser destruído em algum momento, queridos. Então a primeira coisa dentro da Arca da Aliança são a palavra de Deus. Porque nós estamos falando sobre a presença de Deus. Repita comigo, a presença de Deus. Quem quer a presença de Deus aqui na sua vida? Amém? Então palavra de Deus para você. Essa semana foi procurado, não vou contar aqui quem foi. Tá bom, Ernesto? E o Ernesto me fez uma pergunta. Falou, pastor, eu tô com uns negócios aqui. E o que você acha? Qual foi a resposta que eu dei para você, Ernesto? 99% Bíblia e 1% o resto. Eu poderia falar 100% Bíblia. Poderia falar. Só que daí você também se desconecta com essa realidade que a gente vive e aí você acaba sofrendo depois lá. Mas é 99% Bíblia e 0,01% as outras coisas. Amém? Por isso que a gente está tão ansioso, queridos. Você abre o jornal, é aquela coisa terrível, você não vê esperança. Amém? Você olha para o mercado financeiro, você não vê esperança. Você está que nem eu na expectativa de se aposentar? Misericórdia, queridos. E você fala, não vai ter mais aposentadoria. Acabou, se eu não fizer alguma coisa agora, para mim vai dar ruim. E essas coisas vão nutrindo a nossa alma, vão minando a nossa alma. E quando você vê, você está tomando remédio, você está com as suas emoções em frangalhos, você já está misturando Jesus com Genésio, você já não sabe mais o que fazer da sua vida. Vocês estão aqui, sim ou não? Então, por isso que o versículo que o presbítero Ernesto trouxe faz total sentido e nós devemos aplicá-lo na nossa vida. Que todas as coisas que são referentes a nós devem estar onde, queridos? Aos pés de quem? De Jesus.
Porque se estiver lá, você vai ter paz, você vai ter discernimento, você vai conseguir entender aquilo que Deus tem para você naquele momento. Não adianta você ficar olhando lá para frente e estar ansioso para as coisas e falar, meu Deus, o que vai acontecer? Isso, o que vai ser dos meus filhos que são pequenos, esse mundo terrível e não sei o quê. Eu não sei se vocês sabem, saiu uma pesquisa essa semana, que a primeira vez na história do Brasil, no censo, que as pessoas reduziu o nível de natalidade a níveis bastante complexos, bastante difíceis. O Brasil já não é um país de natalidade muito alta. Você pensa, sério, pastor? Não é sério. Não é um país de natalidade muito alta. E nós batemos um recorde da falta de natalidade nesse ano. Nesses últimos anos, no ano de 2024. Então, queridos, que nem diz o China, vamos se mexer e fazer filho, igreja. Calma aí. Né? Se é isso que Deus tem para você, mas com certeza os filhos são herança do Senhor. E eu posso garantir para você que se você tiver filhos, queridos, Deus vai mudar a sua vida para sempre. Porque você vai entender o que é um coração de pai, você vai entender o que é um coração de mãe. Amém, igreja? Será que você pode aplaudir o Senhor por isso? Segundo ponto aqui, queridos, que nós aprendemos para aqueles que querem carregar a presença de Deus, que querem ser a presença de Deus, é o segundo componente que tinha dentro da Arca da Aliança, que era o maná. Repita comigo, o maná. Então o maná era basicamente uma farinha meio adocicada, onde os hebreus eles faziam bolos, faziam pães e algumas massas com ele. Então durante todo aquele tempo, o maná ele simbolizava a provisão diária de Deus para o seu povo, diga amém. Lá em Êxodo 16:32 diz assim, disse Moisés, o Senhor ordenou que recolham um jaco de maná e que guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhe dei no deserto quando lhe tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão, ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque diante do Senhor, para que seja observado pelas futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. Amém? Então o maná, queridos, para nós, a nossa vida de hoje, ele representa que Deus deve ser suficiente para nós. Quando o apóstolo Paulo estava num momento difícil da sua vida, preso, ele vai orar para Deus, ele fala, Deus, por que isso está acontecendo? Por que o Senhor não tira isso de mim? E ele fala que ele ora por 3 vezes, e aí o Senhor aparece para ele naquela cela e fala assim, a minha graça te basta. Sabe qual é a grande questão nos nossos dias, queridos? Que nós somos uma geração que não quer sofrer. Nós somos uma geração que corre do sofrimento. Só que, biblicamente, é o sofrimento que te faz crescer. É o sofrimento que vai fazer você avançar etapas da sua vida, da sua jornada. Quando você vai praticar um esporte, no começo daquele esporte é terrível, começa a doer tudo, dói até tua alma. Sim ou não? Quem pratica esporte aqui. No começo dói até tua alma. Você vai começar a correr, você corre 500 metros, aí você tem que voltar a buscar o pulmão que você deixou lá. Dói a canela. Terrível. Só que você vai ver que conforme você vai treinando, você vai fazendo as coisas, aquela dor ela vai sumindo. Só que outras dores vão aparecendo. Porque se você não estiver mais sentindo dor, significa que você precisa se dedicar ainda mais, se esforçar ainda mais. Amém? Quando algo fica confortável, você precisa se dedicar ainda mais. Porque se não estiver doendo, não está certo. Quem é adepto à musculação aqui sabe. Se você não sair do treino quebrado, você fez errado. Alguma coisa você fez errado. Quebrado no bom sentido. Amém? E a nossa vida com Deus também, queridos. Também é assim. Não tem como ter uma vida com Deus somente vivendo no mar de rosa. Só na nice, tá tudo... Meu Deus, pastor, estou vivendo... Se preocupe com isso, queridos. Eu não quero dizer que nós cristãos não devemos ou não temos momentos de bonança. E graças a Deus nós temos, amém, igreja?
Tem momento que está tudo dando certo, que o rio está fluindo, você está indo, as portas se abrem, é algo maravilhoso. Mas eu tenho que te avisar que nem sempre vai ser assim. Muitas das vezes as portas vão se fechar. Muitas das vezes o ciclo vai passar e você vai precisar se adequar, vai precisar se moldar, vai precisar se dedicar para um tempo específico para que você possa romper com aquilo. Então Deus, queridos, Ele espera de nós, Ele espera em cada um de nós, que Ele seja suficiente para nós. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus, queridos, Ele sustentou o povo durante 40 anos naquele deserto. E sabe o que era aquele sustento? Era todo dia a mesma coisa. E eu não sei se você sabe, comer todo dia a mesma coisa, queridos, começa a dar uma gastura em você, sim ou não? Você começa a ficar meio esquisito. Você fala, pô, segunda, arroz e feijão. Terça, quarta, quinta, sexta, para segunda, arroz e feijão de novo. E você vai, sempre arroz e feijão. Uma semana você já não quer nem ver mais arroz e feijão. Quem dirá 40 anos. Você já parou para pensar isso, queridos? Por isso que o povo murmurava. O povo já começava a ratear com Deus. Falava assim, pô, o senhor não tem outra coisa para mandar? Eles falam, tenho. Eu tenho muitas coisas para mandar, mas por misericórdia eu prefiro me manter aqui na minha posição de santidade. Apesar que uma vez Deus mandou a codornice lá, um monte de codorna para eles comer lá, e falou, agora vocês podem comer codorna até sair pelo nariz de vocês. Porque Deus é Pai, queridos. Vocês estão aqui, sim ou não? Eu lembro um dia, eu acho que já contei essa história aqui para a igreja. Um dia estava meu filho, tinha uns 3 anos, eu estou deitado na cama, eu trabalhava no segundo turno, aí eu estava cansado, quem trabalha no segundo turno é uma benção, né? E eu estava cansado, fazia faculdade, no primeiro turno eu trabalhava. Aí eu fazia faculdade, trabalhava no primeiro turno, aquela beleza toda. E ele um dia, eu tô deitado na cama, ele pulava em cima de mim, pro outro lado, tum, tum, tum. E eu avisei ele umas 400 vezes, Piá, para de pular que você vai cair da cama, para de pular que você vai cair da cama. Adivinha o que aconteceu? Ele caiu da cama. E o que eu falei? Eu te avisei. Não te avisei que você ia cair? Eu fui lá, acudi, tratei, soprei, né, dei um beijinho, falo assim, tá tudo certo, o pai tá aqui, o pai vai te ajudar a você levantar. E vamos embora. Então é assim que funciona com Deus também. Então Jesus, queridos, para nós, nossos dias, Ele é o maná que desceu do céu, diga amém. Então Ele deve ser a nossa provisão diária. Então nós precisamos nos alimentar diariamente daquilo que vem do céu e que para nós é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a vida cristã verdadeira, ela é marcada pela constância da dependência do Pai. E se tem uma coisa que a gente não quer é ser dependente. O que nós trabalhamos dia e noite na nossa mente para que a gente possa se emancipar, para que a gente seja independente em todas as áreas da nossa vida, mas não é isso que Deus, na sua palavra, nos orienta. Lá em João 6, 48, 51, diz assim, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Será que você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Nós não podemos enjoar de Jesus, queridos. Não dá, igreja, para a gente enjoar de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o feijão com arroz que a gente tem. Agora, se toda hora você se aborrecer com Jesus, oh, Jesus, de novo, eu fui procurar o Senhor na sua palavra, o Senhor me repreendeu de novo, o Senhor me corrigiu de novo, o Senhor, de novo, nunca tem uma palavra boa. Quando eu vou abrir a Bíblia, que nem o papagaio de Jesus, que muitos fazem, pega a Bíblia, né, e vão tirar sorte, abre lá, aí abre lá no versículo que Judas foi e se enforcou. Você fala, meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Será que é isso que eu tenho que fazer? Não, não é isso, igreja. Amém? Não é isso. A Bíblia não é um jogo de sorte.
A Bíblia é um aglomerado de livros que nós devemos nos aprofundar, ler, meditar e buscar aplicar na nossa vida. Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza em glória, igreja. O nosso Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades. As nossas necessidades e não os nossos luxos, os nossos caprichos. Vocês estão aqui, sim ou não? As nossas necessidades. Pastor, eu tenho uma necessidade de ter uma Ferrari na minha garagem. Pastor, pensa na necessidade que eu tenho. O abençoado não sabe ligar um Fusca, mas ele quer ter uma Ferrari na garagem. Então nós lemos as coisas e não prestamos atenção. Salmo 23:1 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não me faltará. Diga amém, igreja. Então Ele tem que ser o nosso sustento. Nós somos chamados para isso, queridos. Antes de Jesus, nós buscávamos as coisas do mundo, nós corríamos atrás das riquezas do mundo, nós corríamos atrás da aprovação do mundo, mas agora em Cristo Jesus é Ele que nós buscamos, é a aprovação dEle que nós temos. E o porquê que nós insistimos ainda a voltar para os padrões mundanos? Lamentações 3:22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E aí ele vai terminar falando: renovam-se cada manhã. As misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias sobre nós, nos dando a oportunidade de fazer dele o nosso sustento. Eu já tive situações na minha vida, queridos, que eu não via escapatória. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já viveram. Eu tive situações na minha vida que não sabia o que fazer. Sabe o que é? Chegar naquela situação e falar: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho para onde correr. E aí eu me lembrava que eu tenho um Deus que não muda. E aí eu lá sentava no meu quarto, dobrava meu joelho, falava: Deus, eu estou aqui. Se o Senhor quiser falar comigo, pode falar, mas eu antes de eu fazer qualquer coisa, antes de me desesperar, eu estou aqui. E eu falo para vocês, queridos, como experiência, tá? É difícil você convencer a tua alma a não se desesperar com as circunstâncias, com as notícias ruins. É difícil, porque esse é o nosso primeiro ímpeto, a nossa primeira coisa a fazer é se desesperar e depois buscar a Deus. Então nós tentamos fazer as coisas, resolver as coisas e depois nós vamos consultar a Deus. Mas não é isso que a palavra de Deus nos fala. Nós precisamos, queridos, de fazer do Senhor o nosso total sustento, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Amém? Amém, igreja? E o terceiro ponto aqui, que estava dentro da arca, era a vara de Arão, que simboliza para nós autoridade e fruto no Espírito. Nós vamos ver que a vara de Arão, lá em Números capítulo 17:8, diz assim: no dia seguinte Moisés entrou na tenda que guarda as tábuas do testemunho e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzido botões e flores e amêndoas. Então isso simboliza para nós a autoridade. Arão, foi o primeiro sumo sacerdote. A palavra de Deus vai falar que foi colocado vários representantes ali, várias varas, vários cajados foram colocados ali na presença de Deus, na presença da palavra de Deus. Amém? Porque é isso que o texto está falando. Eles colocaram diante da onde? Diante onde a palavra de Deus estava. Eles colocaram várias varas, representando as tribos de Israel. E a única vara que não só brotou, ela deu brotos, flores e amêndoas. Foi a vara de Arão. Porque Deus escolheu Arão para ser a autoridade diante de Israel, a autoridade que a gente fala eclesiástica de Israel. Então, nós precisamos entender, queridos, que aquela vara não era uma vara comum, não era uma vara que eles tiraram lá da amendoeira e colocaram diante da presença de Deus. A palavra de Deus vai falar que ela era uma vara seca já, ela já não tinha mais vida.
Mas mesmo assim, ela sendo seca, sem vida, ela floresceu diante de Deus. Ela floresceu diante de Deus. Porque aonde você consagra, onde você coloca, o que você coloca diante de Deus, querido, não importa se está morto, Deus vai trazer vida àquilo novamente, amém? Será que você pode aplaudir o Senhor por isso? Tem coisas na nossa vida, igreja, que parece que já não tem mais jeito. Tem coisas na nossa vida que parece que está morta. Tem promessas, tem situações que você olha para a sua vida e você fala, pastor, isso aqui não tem jeito mais como recuperar, acabou. Eu perdi o time, eu fiz uma escolha errada lá atrás, eu de alguma forma eu não fiz o que deveria fazer e agora essa situação para mim parece que está morta, mas eu preciso falar algo para você, igreja, aqui. Que se você colocar diante da presença de Deus, nada fica da mesma maneira. Algo sobrenatural acontece. Se Deus não muda a situação, Deus muda você. Amém? Porque muitas vezes é isso que o Senhor quer. Muitas vezes Deus não quer mudar aquela situação, queridos. Muitas vezes Deus quer mudar você. Quantas vezes a gente está orando por alguma situação, por algum motivo, por alguma circunstância, e aquela circunstância não acontecer, e Deus não atender o nosso pedido. Porém, o processo todo que a gente levou de consagração, de busca, de jejum, de intercessão, de oração, fez com que a gente se tornasse mais sensível e mais maduro. Amém? Só que a gente, por algum motivo, a gente fica chateado com Deus. Por algum motivo nós ficamos magoados com Deus. E eu percebo dentro da igreja, nesses dias, que tem muita gente magoada, ofendida com Deus, porque Deus não atende os seus pedidos. Mas será que Deus não atende o seu pedido, queridos? Ou você não está tendo discernimento para entender aquilo que Ele está falando? Eu falei aqui numa aula de quinta-feira, que Deus, Ele também pode ser comparado a um grande professor, amém? É um professor, Ele está te ensinando em todo momento. Então, um professor, eu tive a honra de poder dar aula durante 5 anos. E dentro da sala de aula, o professor tem a função de aplicar a aula, de ensinar a matéria, de tudo aquele negócio. E o professor fala, explica e envolve a turma para fazer as atividades. Só que aí chega o momento da avaliação, chega o momento da prova. E naquele momento da prova, o professor fica o quê? Fica quieto. Porque esse é o momento de você aplicar tudo aquilo que você aprendeu. O professor, ele saiu da sala? Não. Porque o professor que sai da sala numa prova, numa avaliação, é óbvio que todo mundo vai colar. É óbvio que todo mundo vai tentar fazer algo errado. Então o professor fica ali na sala, mas fica calado. Ele está ali. Então quem sabe essa seja a palavra para você nessa noite. Quem sabe você não está ouvindo Deus te direcionar, Deus falar com você, mas Ele está ali. Só que Ele está calado, esperando a tua resposta diante daquilo que Ele já falou para você. Mas a gente faz o quê? A gente faz birra. Por que que Deus não me atende? Deus não me ama. Não adianta servir a Deus porque Ele só responde a oração do pastor. A minha oração Ele não responde. Queridos, se você soubesse a quantidade de oração que Deus não respondeu para mim, você ficaria assustado. Na verdade, eu tenho mais oração não respondida do que atendida. Só que uma coisa eu aprendi, que eu só posso receber algo de uma oração feita. Eu só posso ter expectativa de algo sobrenatural se eu orar sobre aquilo. Vocês estão aqui, sim ou não? Então eu oro, queridos, eu oro. E o final da oração sempre diz, Senhor, faz a tua vontade e não a minha. Se o Senhor quiser fazer, tamo junto. Amém? Então a verdadeira vida cristã, queridos, a verdadeira vida cristã, ela está baseada na autoridade que Deus coloca sobre a vida de cada um de nós. E essa autoridade, queridos, não é para você dar de dedo nos outros, não é para você se mostrar melhor que os outros, não é para você ter um título, uma posição. A autoridade de Deus sobre as nossas vidas, ela se manifesta através dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito. Então por isso que eu sei quem tem autoridade e quem não tem.
Então eu conheço gente que quando vai orar, grita, brada, repreende Satanás, quer dar tapa. O camarada, ele está tão lá em cima que ele está repreendendo até Jesus já. Eu já conheci uns caras assim. Eles já estão repreendendo até Jesus, de tanta autoridade que eles acham que tem. Mas a autoridade bíblica, ela se manifesta através do fruto do Espírito. E quais são os frutos do Espírito, queridos? O amor. É por isso que nós não podemos ter um amor fingido. Por isso que o apóstolo Pedro fala assim que que o vosso amor não seja um amor fingido, porque o único amor que vale biblicamente é o amor de Deus, queridos. Amém? Que é um dom do Espírito. Por isso que é possível amar o próximo se você tiver esse dom sobre você. O dom de amor não é natural nosso. O nosso amor é o amor filéu, é o amor eros. Isso é natural nosso. Isso a gente é bom para fazer. Agora, o amor ágape não. Amor ágape, o amor de Deus é um fruto do Espírito. A alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio, coisa que é quase que ganhar na loteria hoje, você vê no nosso meio. E todas essas coisas aqui, queridos, todas essas coisas, todos esses frutos aqui, ou esse fruto do Espírito, eles servem para que você possa abençoar outra pessoa, porque um fruto não consome a si mesmo, amém? Como uma árvore não consegue consumir o seu próprio fruto. Então essas coisas aqui, elas existem sim para te capacitar, para te orientar, para fazer você uma pessoa mais parecida com Cristo, mas também para que você possa abençoar outras pessoas. Vocês estão aqui, sim ou não? João 15:8, já vou encerrar aqui, o pessoal da banda, se quiser subir, pode subir. Diz assim: nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Em Mateus 7, do 16 ao 20, se a gente fosse compilar todos esses versículos, seria essa frase aqui, que pelos frutos os conhecereis. Então, qual é o fruto que nós temos dado nesse tempo, queridos? Será que o nosso fruto, eles são frutos que correspondem às Escrituras Sagradas? Será que aquilo que nós revelamos, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente se envolve com o outro, revela essa verdade espiritual sobre nós? Será que realmente nós entendemos o que é autoridade espiritual? Atos 4:32 diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Em todos havia abundante graça. Todos haviam abundante graça, porque todos nós fomos chamados para ser um testemunho vivo do reino e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Então aqui, queridos, para concluir, eu sei que vocês já estão cansados, para concluir aqui, nós fomos chamados para levar a presença de Deus em qualquer lugar que nós estejamos. Você não é só alguém que tem um trabalho, alguém que tem uma família, ou alguém que participa de uma comunidade. Você foi chamado para representar a presença de Deus. Então é por isso que sim, nós devemos cada dia buscar na palavra ser mais parecidos com o Senhor, aplicando a palavra na nossa vida, vivendo a palavra e manifestando a palavra em todo lugar que a gente está. A Arca da Aliança, ela era o centro do culto de Israel. Mas para nós cristãos, o centro do nosso culto é Cristo. O centro do nosso culto não é o nosso culto. O centro do nosso culto não é o sacrifício que a gente faz, não é o jejum que a gente faz, não é a leitura que a gente faz. O centro do nosso culto é Ele. Amém? Porque se não fosse Ele, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Porque a palavra de Deus fala que tudo que existe, existe por causa dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Então Ele é o centro, Ele deve ser o centro da nossa vida. A palavra, queridos, no coração, o maná, que simbolizava a provisão diária, precisa manifestar frutos na nossa vida hoje. Nós fomos chamados, igreja, nós fomos chamados para sermos portadores da presença de Deus, portadores da esperança, portadores das boas novas,
portadoras daquilo que traz esperança para os perdidos lá fora. Vocês estão aqui, sim ou não? E nós não fomos chamados também para ser portadores das má notícias. Porque me parece muitas vezes que a igreja só tem coisas ruins. Infelizmente, não aqui. Há mais anos atrás eu congreguei numa igreja onde os irmãos da igreja, eles faziam evangelismo ao contrário. Eles falavam para as pessoas, não vai para a igreja, cara, não vai, não vai. Sabe por quê? Se você for na igreja, você vai perder toda a sua vida. Você não vai poder mais jogar bola, porque na minha época de crente era assim, queridos. Não podia mais jogar bola, não podia assistir televisão, que era coisa do Satanás. Era tudo assim que funcionava. Vocês são dessa época também? Levante a mão e mostre a sua idade. E eu só tenho uns pré-históricos também aqui. Só que era a intenção, mas sabe por que isso acontecia? Porque eles queriam preservar a gente do mundo. Eles queriam preservar a gente da corrupção do mundo, mas nós fomos chamados para ir no meio da corrupção e fazer a diferença lá. Vocês estão aqui, sim ou não? Então, queridos, nós, hoje, somos essa arca da aliança. Amém? Na época de Jesus, queridos, lá no templo, que foi reedificado na época ali de Herodes e todo aquele negócio, na época que Jesus viveu nessa terra, não existia a arca da aliança. Mas existia culto, existia sacrifício, existia oferta, existia liturgia, existia todas essas coisas, mas sem a presença de Deus. E o que eu quero falar com isso, queridos? Quero falar que é possível você ser crente sem a presença de Deus. Isso é algo terrível. Porque isso é um título, só é um jargão, isso é um evangelho, isso é um gospel só. Isso é alguém que aderiu à cultura gospel. É difícil falar isso, queridos. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que cada um de nós sejamos essa arca da presença. E para encerrar aqui, queridos, a arca da aliança ela foi construída de uma forma bastante curiosa. Ela foi construída pela madeira de acácia. Eu não sei se você já trabalhou com madeira aqui. Eu tive o prazer de trabalhar numa fábrica de móveis, olha só. É pré-histórica, é óbvio que eu ia trabalhar na fábrica de móveis, né? Mas eu não trabalhei com acácia nessa fábrica de móveis. Em outro momento eu me deparei com essa árvore, com essa madeira. A acácia é uma madeira bastante complexa de trabalhar. Ela tem muito muitas vezes ela é muito trançada. Ela é madeira que ela não é uniforme, não é que nem um pinheiro, que nem um cedro que vai retinho e sobe lá. A acácia ela é tudo torta, tudo enviesada, e ela é madeira muito dura. Para você ter uma ideia, se você pegar um galho de acácia e você bater no galho sem que seja em direção das ranhuras e das veias, o machado vai voltar na tua cabeça, de tão dura que ela é. Então é uma madeira dura de trabalhar. Só que a palavra de Deus fala que eles fizeram a arca daquela madeira, só que revestiram a arca de ouro. E isso aqui tem uma representação para nós. A acácia somos nós, queridos. Nós somos assim, tudo torto, duro de coração, difícil de trabalhar. Não queremos ouvir, não queremos obedecer, e todo aquele negócio, nós somos tudo isso. Mas mesmo assim, Deus, na sua infinita misericórdia e graça, nos reveste com aquilo que é dele, porque o ouro representa a pureza, amém? O ouro representa a pureza, a divindade. Então Deus nos reveste com aquilo que é dele sobre nós. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque eu tenho certeza que Deus vai revestir você daquilo que é sobrenatural, daquilo que é eterno nessa noite. Quem quer aqui, levanta a mão. Então se coloque de pé. Para encerrar aqui, queridos, Colossenses 1:27 diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Na época de Jesus, ele era essa manifestação, a representação da presença de Deus na terra. Aonde ele andava, pessoas o seguiam, prodígios, sinais e maravilhas se manifestavam, porque ele era a própria presença de Deus no meio do povo. E a palavra de Deus fala que muitos daqueles não reconheceram a presença de Deus. Eles estavam preocupados com a liturgia, estavam preocupados com os sacrifícios, estavam preocupados com
com as escalas ministeriais. E aí Jesus fala assim, eles perderam o tempo da visitação. A própria presença de Deus está sobre a terra, eles perderam. Então não sejamos um povo que perde o tempo, queridos. E nós não fomos chamados para ser um povo de visitação de domingo em domingo. Porque senão você vai virar um crente raso. Um crente que tem um êxtase espiritual de culto em culto. Mas é porque você não entendeu que você foi chamado para ser a habitação do Espírito Santo. E eu tenho certeza nessa noite, queridos, que a glória do Senhor vai mudar a sua vida, que a glória do Senhor vai te dar direção, que a glória do Senhor vai pegar essa cássia que você é, essa madeira dura, esse coração duro, muitas vezes que nós somos. Eu me incluo nisso aí, tá, queridos? Não acho que eu sou santo, não. Eu tenho muitas coisas que eu sou difícil de lidar. Mas eu me coloco diante de Deus e falo, Deus, se alguma coisa que eu possa fazer para o Senhor mudar a minha vida, me mostra, porque eu não quero mais continuar da mesma maneira. Eu quero que vocês saibam, queridos, que se existe alguma coisa boa em nós, é por causa dele. É tudo por causa dele. Então feche seus olhos, nós vamos adorar o Senhor aqui, e aí eu quero orar pela sua vida. Se conecte ao Senhor, busque agora no Senhor com entendimento. Fala, Senhor, se eu fui chamado para representar o Senhor, se eu fui chamado para ser alguém que leva a tua presença, então me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser essa pessoa que as pessoas querem estar perto, ser essa pessoa que tem uma palavra de esperança, que tem uma palavra de correção também, mas seja uma pessoa verdadeira, uma pessoa de autoridade. Me ajuda a ser esse filho que não está só preocupado com a liturgia, mas está preocupado com a presença. Então vamos adorar o Senhor. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio a tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero te. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Por viver só pra mim mesmo, eu lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Envolto em tua presença, teus pés é onde eu quero estar, em meio a tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim. Cante isso aí. Mais do que tu podes fazer, só quero
voltar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Eu lamento por viver só pra mim mesmo. Eu lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Só quero a ti. Diga isso a Ele. E nada mais. Diga isso a Ele. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Levante suas mãos para o céu. Pai, contempla as mãos do seu povo levantadas, Senhor. Nós fazemos dessa canção a nossa oração, Senhor. Que o Senhor seja o nosso sustento. Que o Senhor seja a nossa provisão, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, seja prioridade para nós. Que a Tua palavra nos direcione, que a Tua palavra nos transforme, nos mude de dentro para fora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o maná que para nós, o nosso Jesus, seja a nossa provisão diária. Ah, meu Deus, como aquela vara de Arão, Senhor, que simboliza a autoridade, o fruto do Teu Espírito, Senhor, que nós sejamos, papai, nessa temporada, Senhor, a arca da Tua aliança, a arca da Tua presença, Senhor, começando, Pai, dentro das nossas casas, que nós venhamos estabelecer dentro das nossas casas, papai, essa verdade. Ah, meu Deus, que como no tempo de Obed-Edom, quando a arca da aliança foi deixada na casa dele, Senhor, a casa dele começou a ser curada, começou a ser restaurada, Senhor, começou a ser transformada, meu Deus, a ponto de toda aquela família te serviu, Senhor, durante gerações. Que nós viemos, papai, fazer da sua presença, Senhor, tudo o que temos. Que o Senhor seja, papai, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Que o Senhor seja, papai, o alvo da nossa adoração. Que o Senhor seja, papai, o centro da nossa vida. Que nós viemos estar desapegados às coisas desse mundo, Senhor, às conquistas, às realizações humanas, mas que nossos olhos estejam fitos nos céus aonde o Senhor está, Pai. Em nome de Jesus, transforma o nosso interior. Que nós não sejamos, papai, inconsequentes, que nós não sejamos incoerentes, papai, diante da sua presença nessa noite. Ah, meu Deus, muitas vezes nós nos encantamos com a tua presença, muitas vezes nós, papai, ficamos eufóricos com a tua presença, muitas vezes nós entramos até em êxtase espiritual diante da tua presença, mas nós sabemos que a tua presença tem coisas dentro que precisam ser vividas por nós. A arca da tua aliança, Senhor, era algo, papai, extraordinário no meio do seu povo, representava a sua presença, mas o que o Senhor queria, que o povo vivesse a realidade que estava dentro da arca, Senhor. E nessa noite, papai, nós como igreja, nós queremos viver essa realidade em Cristo Jesus, Senhor. Queremos viver a realidade da Tua palavra, queremos viver a realidade da Tua provisão, queremos viver a realidade da Tua autoridade, para que nós possamos ser, papai, a esperança da glória para os perdidos, a esperança da glória para o nosso próximo, a esperança da glória para aqueles que são necessitados, para os órfãos, para as viúvas, papai, para o estrangeiro.
Nos ajuda, Senhor, a ser resposta Tua nessa temporada, Senhor, para essa sociedade tão carente de amor verdadeiro, tão carente de verdade, meu Deus. Que nós não estejamos, papai, engodados, roubados pelas notícias lá fora, Senhor, mas que nós viemos buscar a realidade dos céus, que a Tua palavra contempla, Senhor, em cada linha, em cada palavra, em cada versículo. É assim que eu oro pela Tua igreja, é assim que eu abençoo o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, recebe essa oração, aplauda ao Senhor onde você está. Aleluia, aleluia. Os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, sim, Jesus, nada mais me satisfaz. Aleluia, Jesus. Aleluia. Gostaria que todos os olhos fechados. Gostaria que você que está aqui nessa igreja, todos vocês repetissem essa oração junto comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Diante da Sua presença, e diante da Sua palavra, eu me arrependo, dos meus pecados. Joga eles no mar do esquecimento. Hoje eu te faço, meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço, diante de Ti e diante dos céus, que o Senhor desceu do céu, que o Senhor morreu a minha morte, ressuscitou ao terceiro dia, para que eu pudesse viver a sua vida. E diante de Ti, eu entrego tudo que sou, e tudo que tenho. Amém. E amém. Aleluia. Glória a Deus. Todos de olhos fechados. Você que fez essa oração pela primeira vez, a palavra de Deus fala que aquele que confessa com a boca, crendo em seu coração que Jesus é o Filho de Deus, e entrega a sua vida ao Senhor, você automaticamente passa a ser filho de Deus e co-herdeiro com Cristo, e agora você tem a capacidade de viver a realidade sobrenatural dos céus. Se você fez essa oração aqui pela primeira vez, eu gostaria que você não saísse daqui sem deixar o seu contato, sem deixar o seu número de telefone, para lá com o pessoal dos boas-vindas ali no teu canto esquerdo ali, no teu canto direito, o pessoal vai estar com pranchetas. Nós queremos orar pela sua vida, queremos orar pela sua família, queremos orar pela sua casa, queremos abençoar você, queremos te ajudar também a você entender um pouco mais o que aconteceu nessa noite. Amém? Que você seja bem-vindo a essa casa, essa família espiritual aqui. Amém, igreja? Glória a Deus. Será que você pode aplaudir o Senhor? Então, queridos, que vocês possam sair com essa palavra, que nós viemos sair com essa palavra no nosso coração. Amém? Nós fomos chamados para carregar a presença de Deus, através da sua palavra, através da demonstração da dependência total de Deus e através da autoridade do fruto do Espírito Santo. Amém? Que você seja essa pessoa, que você e a sua casa manifeste essa realidade dos céus. Amém? Estenda sua mão para cá então. Que o amor de Deus Pai, que é a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor esteja com você onde você colocar as plantas dos seus pés. Eu quero abençoar você, a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, o seu negócio, e declarar sobre você essa palavra que foi ministrada nessa noite, e que essa palavra que foi ministrada sobre a sua vida mude a sua eternidade para sempre. É assim que eu oro, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Não saia daqui sem abençoar o seu irmão, sem passar ali também depois, ali na cantina. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de comunhão e de bênção para você. Nos vemos aqui na próxima quinta-feira, às 19h30, em nome de Jesus.